amém. Glória a Deus. Abra então a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir aí do versículo 5. Então, eu quero tratar com os irmãos a respeito da oração do Pai Nosso, um modelo para a oração fervorosa. Então, está aí na tela, você pode acompanhar, os que estão em casa também poderão acompanhar, mas é preferível que você marque aí na sua Bíblia, com a sua caneta, vai anotando os detalhes dessa exposição na oração do Pai Nosso. Então, na nossa classe de adultos, na classe de doutrina, nós estamos estudando o credo apostólico, e a partir do primeiro domingo a gente retoma os estudos do credo apostólico lá na nossa classe, né? Aqui nessa introdução, nós vamos estudar então a oração do Pai Nosso. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, como boa observação, e aqueles que participam dos nossos grupos familiares já aprenderam a fazer um estudo bíblico indutivo, e primeiro passo do estudo bíblico indutivo é a observação. Então, você olhar para o texto, observar o texto e perceber o que Deus está te falando. Então, quando a gente olha para o texto de cara, dos versículos 5 a 8, você vê 3 nãos. 3 nãos. Então, guarde aí na sua mente 3 nãos. Então, a hora de orar, tem 3 coisas que Jesus diz que você não deve fazer na sua oração. Então, observe claramente aí. Jesus está dizendo isso. Depois, ele efetivamente vai atender os seus discípulos, né? Lucas vai nos informar que Jesus disse essas palavras em virtude do pedido que um dos discípulos lhe havia feito: Mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. E Jesus, então: portanto, vocês orarão assim. E ensina esse modelo de oração. Na sua Bíblia, pode marcar também aí, capítulo 14 de Mateus, no versículo 23, está dito o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, orando. Uma das coisas que nós podemos ver claramente no ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, uma das coisas mais marcantes no ministério terreno de Jesus foi o compromisso dele com a oração, a vida de oração do nosso Senhor e Salvador Jesus. Várias foram as oportunidades em que Jesus se dedicou à oração. Depois de curas, depois de grandes milagres, depois de ensinamentos, ele se afastava e sozinho passava muito tempo orando ao Pai, uma comunhão com o Pai.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, já agora na experiência do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, né? E essa carta ele escreveu mais ou menos um ano depois da organização da igreja. Então nós temos aí uma igreja recém-organizada, uma igreja jovem que estava começando, de crentes recém-convertidos, mas uma igreja que estava assim enchendo o coração do apóstolo Paulo de muitas alegrias. O apóstolo Paulo, ele mesmo chegou a dizer que orava ao Senhor e agradecia ao Senhor a respeito da fé, a respeito do amor, a respeito da esperança daqueles irmãos recém-nascidos, nascidos de novo. E para que eles mantivessem aquela vida cristã saudável, aquela vida cristã vigorosa, Paulo lhes dá uma ordem: orai sem cessar. Orai sem cessar. No Novo Testamento, depois do Senhor Jesus, nós podemos ver o mais comprometido com oração foi, de fato, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em várias oportunidades, nós temos nas suas cartas orações inteiras do apóstolo Paulo, momentos de oração, um judeu casca grossa, mas ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. E várias vezes ele diz: incessantemente em oração diante do Senhor. Ele diz que em vários momentos de vigílias de oração, de fato, podemos dizer que o apóstolo Paulo foi um homem extremamente comprometido com a oração. Pois bem, do ponto de vista da teologia, nós consideramos a oração como um meio de graça, né? Na nossa teologia, nós definimos 3 meios de graça: a palavra, a oração e os sacramentos. Então, o crente verdadeiro, ele tem que estar preocupado com essas 3 coisas, ele tem que estar preocupado com esses 3 meios, porque através destes meios de graça, através destes instrumentos, Deus abençoa o seu povo, Deus enriquece o seu povo, Deus fortalece o seu povo. Então, de fato, a prioridade do crente verdadeiro é estar voltado para esses meios de graça: a palavra, a oração e os sacramentos. O crente verdadeiro, agora já batizado, ele vai se preocupar em batizar seus filhos. O crente verdadeiro, agora batizado, ele vai se preocupar em participar da ceia do Senhor, porque ele sabe que os 2 sacramentos, batismo e a Santa Ceia, os únicos 2 sacramentos da Bíblia Sagrada, os 2 sacramentos, a Bíblia diz claramente, somente o batismo e a Santa Ceia. Então, no dia de Santa Ceia, o crente se prepara em oração, o crente se prepara na leitura da palavra, ele se concentra, ele fica ligado, atento na hora da ministração da Santa Ceia, ele ora, os seus pensamentos voltam ao significado daquele memorial eterno, o que aquilo representa para ele. Ele, pela fé, toma posse das bênçãos invisíveis que aquele memorial visível representa, porque ele sabe que aquilo é um meio de graça para ele. Então, esse é o crente verdadeiro. 3 meios de graça: a palavra, a oração e os sacramentos. Ou seja, o meio de graça é um instrumento pelo qual Deus comunica graça ao seu povo eleito. Então, como é que Deus vai te abençoar? Você que está me assistindo em casa, só tem 3 maneiras: pela palavra, pela oração e pelos sacramentos. É assim que Deus nos abençoa. Então, o crente tem que se fortalecer nestes meios todos os dias. A oração é uma poderosa ferramenta. Nós podemos dizer até que a oração é uma arma espiritual. E, de fato, é uma poderosa arma, né? Uma poderosa arma. A rainha da Inglaterra dizia que não temia a Escócia em si, mas ela temia as orações de John Knox. O medo dela era das orações do pastor reverendo John Knox. Na realidade, a oração é uma grande arma. Satanás sabe disso, e ele bate em retirada quando o crente tem, de fato, compromisso com a oração. Então, se as coisas estão dando errado na sua casa, comece a orar mais. Se tem alguma coisa atravessada na sua vida, ou no seu negócio, no seu escritório, no seu consultório, onde quer que seja, comece a orar mais.
que o inimigo certamente baterá em retirada, né? A oração é uma comunicação, é uma conversa da nossa alma com Deus, pois orando, manifestamos diante dele algumas coisas. Então eu botei aí bem didaticamente, na sua oração, você precisa estar com a sua mente ligada nisso. O que nós comunicamos na oração? Então, quando Jesus foi ensinar os seus discípulos, ele fez uma espécie de uma introdução e disse: vocês não devem orar como os fariseus estão orando, vocês não devem orar como os gentios. Os fariseus gostam de orar para se aparecer, fica em pé lá na praça, levanta a mão e começa a falar bonito, etc. Vocês não devem orar desse jeito, mas também não devem orar como os gentios, ficar repetindo, igual papagaio, ficar repetindo, achando que é o tamanho da sua oração que vai convencer Deus, né? A quantidade. Então vocês não devem orar assim. Mas vocês precisam ter na sua mente algumas coisas bem claras. Por exemplo, através da oração, nós manifestamos, nós expressamos diante de Deus, primeiramente, o nosso amor e reverência por sua grandeza e majestade. Pode pegar as orações do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo fez questão de registrar nas Escrituras Sagradas. Ele começa adorando ao Senhor, na beleza da santidade dele. Às vezes, você ajoelha lá e começa a pedir, né? Mas, na realidade, você precisa começar a adorar o Senhor. Ou seja, com amor e reverência, você vai exaltar a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, daquele que está assentado no alto e sublime trono. Então, comece a adorar, comece orando, adorando o Senhor, na beleza da santidade dele. Segundo, depois da adoração, passe para a gratidão. Então, a oração é uma ferramenta, é uma oportunidade, é um momento da nossa alma se derramar diante do Senhor em gratidão pelas bênçãos. De fato, você está preocupado aí com a gripe, você está preocupado com a Covid, você está preocupado com alguma enfermidade na sua família ou na sua própria vida, e já começa orando, querendo resolver aquilo. Mas observe bem, que a parte disso, Deus já te abençoou tantas outras bênçãos. Você pode, inclusive, viver com esse câncer, você pode viver com essa dificuldade econômica, financeira, você pode viver com esse problema ou com aquele outro, mas você não pode viver sem a graça de Deus. O apóstolo Paulo estava lá doente, segundo aos Coríntios capítulo 12, e ele orou e pediu ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele, mas a grande resposta e a poderosa resposta para a vida dele foi: a minha graça te basta, Paulo. E ele aprendeu aquela lição, disse: agora sim, mais me alegrarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Deus, porque agora eu aprendi que quando sou fraco, então que sou forte. Ou seja, Deus já te abençoou poderosamente. Então, depois que você adorou a Deus na beleza da santidade dele, você reconheceu a grandeza, a majestade dele, com reverência, você realmente se quedou diante dele, foi aos pés do Senhor Jesus. Então agora você agradece o que você já recebeu, o que você já tem em Cristo Jesus. O problema da ansiedade, as pessoas ficam ansiosas por aquilo que elas não têm e talvez nunca vão ter. E esquece de agradecer o que já tem. Já tem. E nós já temos em Cristo tudo. Tudo. 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, Pedro disse isso, que em Cristo nós já temos suficiência. Tudo necessário, ele diz lá, para a vida e para a piedade. Ou seja, para viver e para agradar o Senhor. Nós já temos tudo. Terceiro, então você adorou o Senhor ali na sua oração, você agradeceu. Terceiro, para expressar a Deus o nosso arrependimento pelos nossos pecados. Depois vocês vão observar que tudo isso está presente lá na oração do Pai Nosso. Então agora confesse a Deus, derrame o seu coração. Não é isso que aconteceu com Isaías? De repente Isaías vai ao templo para reclamar ao Senhor,
ele estava passando por um momento de perplexidade, vendo injustiças acontecendo, né? Especialmente no comando do país naquela época, na esfera política, o povo afastado de Deus, os líderes, os líderes religiosos, e aí ele vai ao templo para desabafar, e de repente ele vê a glória do Senhor, e de repente ele diz: ai de mim, eu estou pensando que os outros são pecadores, mas eu também sou pecador. Então, derrame-se diante do Senhor. Aí você expressa também a sua esperança pelo perdão, né? É o perdão de Deus que nos interessa. Esse é que é importante, esse é que vai fazer diferença. Então você declara diante do Senhor, expressa a sua esperança por esse perdão. Aí depois você vai agora demonstrar a sua submissão à vontade soberana de Deus, a soberana vontade de Deus, né? C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que a nossa oração não muda Deus, muda nós mesmos. E é aí que isso vai acontecer. Quando você chega nesse nível da oração, você já está dizendo, realmente a sua vontade é melhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então é assim, esse é o propósito da oração. Então você está ali já um tempo ajoelhado, você já contemplou a glória do Senhor, já viu a sua pequenez, a sua miséria, você já reconhece que Deus é que é soberano, está no controle, e que de fato a vontade dele é a melhor. Você, naquele momento ali, o problema já está resolvido. Você se levanta agora, confiado na providência do Senhor. Confiado. Deus é o Deus da providência. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando você soltar a corda, quando você entregar, aí sim, agora é com Deus. Mateus 15, lá no verso 30, levaram a Jesus aleijados, coxos, surdos e tantos outros, e pessoas com várias outras enfermidades, mas o texto curiosamente diz que eles foram largados aos pés do Senhor Jesus, foram e largaram-os aos pés do Senhor Jesus. E o texto termina, e Jesus os curou. Olha que coisa maravilhosa. Isso vai acontecendo. E por último, nossos desejos por toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Certamente, meus irmãos, todo cristão sabe do valor da oração. E é por isso que ora, ou pelo menos sabe que tem que orar. Não é isso? É um negócio curioso, observe bem, nossa igreja hoje, né, entre adultos e crianças, já está chegando em 2.000 membros. Pois bem, pelo menos para a maioria absoluta, se eu perguntar, você acha que a oração é importante ou não? A resposta vai ser sim. Né? Você acha que o crente tem que orar ou não? Tem que orar. Pois bem, no entanto, o exercício da oração não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa. E a prova disso é que nós temos 2.000 membros. Mas no culto de oração de quinta-feira tem 200 pessoas. Onde estão os 90%? Não é isso? Mas pergunta para ele se a oração é importante ou não. Mas o que está acontecendo? Isso aí, ó. A oração tem muitos inimigos. Às vezes com a mente você sabe que ela é importante. E com a mente você sabe que tem que orar. Com a mente você sabe que não vai crescer se você não orar e ler a Bíblia. Né? Desde as criancinhas lá na classe da escola bíblica, elas cantam: quem não ora e a Bíblia não lê, não crescerá. As crianças cantam isso. Mas onde está o problema? Então está aí, nos inimigos. Primeiro grande inimigo da oração, as forças espirituais do inferno. Então, presta bem atenção. O diabo, de fato, não quer que você ore. O diabo não quer que a igreja ore.
Então vocês podem observar, e de vez em quando alguém, né, até iluminadamente, põe aí uns posts interessantes na internet, né? Mostra lá uma igreja no dia de festa, que tem um conjuntaço aqui, né, uma banda de rock com todo mundo, a igreja lotada, tem jovens saindo aqui pelas janelas. E no outro dia, na reunião de oração, nenhum deles está aqui. Então, o diabo quer que a igreja tenha muitos eventos, que a igreja tenha jantares, que a igreja tenha isso, que tenha aquilo outro, que você se sinta bem aqui e tal, mas o diabo não quer que a igreja ore. Óbvio, as forças do inferno sabem que a atividade principal delas tem que ser impedir a igreja de orar, porque se a igreja não orar, certamente vai errar o alvo, certamente vai pecar. Porque é através da oração e da palavra que nós vamos saber corretamente aonde está o alvo, qual é o propósito, para onde devemos ir. Quando não oramos e não estudamos a Bíblia, certamente erraremos o alvo. Então o crente não participa da escola dominical, não vem nos cultos de oração, na casa dele não tem um culto doméstico forte, eles não oram fortemente. O que vai acontecer com essa família? Não preciso nem de ter bola de cristal para dizer, e não precisa amaldiçoá-los não. De fato, eles não prosperarão espiritualmente. Tem como. E é exatamente isso que o diabo quer. Então, com a mente nós sabemos que temos que orar, e que a oração é importante, mas não oramos. Por quê? Porque as forças do inferno, aí os principados, as potestades, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, ele diz. Então, Spurgeon diz, quando você, de noite, por exemplo, depois de um dia de trabalho, está cansado, de noite você vai orar, quando você ajoelha para orar, Spurgeon diz que o diabo começa a balançar o berço. E para muitos crentes, a oração é mais forte, ela é mais potente do que diazepam, do que gadernal. O sujeito começa a orar, 2 minutos e já dormiu. Não tem nada melhor para insônia do que oração. Começou a orar, ele cochila. Mas Spurgeon dizia, porque o diabo fica balançando o berço. Porque ele quer que você dorme rápido e pare de orar. Pois bem, mas segundo, nós temos aí também as forças da carne. Então, além do diabo, Paulo vai dizer que nós temos 3 grandes inimigos, né? Satanás, a carne e o mundo. E os 3 agem contra a nossa vida de oração. Os 3. Então, o diabo, já vimos. Agora, as forças da carne. Aí é o cansaço físico. Então, você trabalhou tanto durante o dia que chega de noite, você já desborracha. Não vou nem orar, não. E não ora. Cansado, fisicamente, né? O sono, a preguiça mental, a dificuldade de concentração, a falta de disciplina. Calvino dizia que o que mais impede o crente de ter uma vida de oração é a disciplina. Disciplina. Disse isso para nosso seminarista Lucas esses dias. Ele perguntou, pastor, qual uma das características mais importantes para ser bem sucedido no ministério? Eu disse, disciplina. Se você for disciplinado, você vai ser um bom pastor. Disciplinado para estudar, disciplinado para orar, disciplinado para administrar a igreja, disciplinado para trabalhar. As forças da carne, né? Conta-se de um seminarista que quando chegou no seminário, bem empolgado, ele orava, ele acordava mais cedo e orava uns 40 minutos, 1 hora, todo dia. Daí a pouco ele foi, né, esfriando, começou a orar só 10 minutos. Né? E ele tinha o costume de anotar os pedidos direitinho e tal. Então, na oração de joelhos, ele abria os olhos e começava a ler, Senhor, abençoa o João, abençoa a Maria, abençoa isso. Ia lendo o pedido de tudinho e tal. Daí a pouco começou a orar só 10 minutos, daí 5 minutos. Então, daí a pouco ele pregou a lista na parede e ele dizia, Senhor, abençoa. Eu já nem lia mais a lista. E não via. Os inimigos da oração. Mas o terceiro, as forças do mundo, os sons e os atrativos do mundo, as tarefas cotidianas. Né? Aqui mesmo na igreja, as pessoas têm tempo para
fazer uma série de coisas, e mesmo reclamando, daí a pouco, pastor, agora eu entrei no mestrado, eu entrei no doutorado, agora eu estou fazendo um curso de coaching, que está na moda, agora eu estou fazendo não sei o que, estou fazendo aquilo outro, e não posso nem vir na reunião de oração. Agora, então isso são as coisas do mundo. As coisas do mundo. É aquilo que o escritor da carta, hoje o presbítero Gabriel citando aqui, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenais mente nesse dia. Então ele está falando de duas coisas. E aí, as forças do mundo, muitas delas são pesos, necessariamente não são pecado, mas você se envolve com tanto isso que não tem tempo de orar mais. Não tem tempo de orar mais. Então, são as forças que agem contra os inimigos da nossa vida de oração. Então, a gente tem que ter disciplina para cortar isso, para tirar, para desembaraçar. Isso não pode me atrapalhar, para desembaraçar. Então, nós temos as três aí, o diabo, a carne e o mundo. Mas além disso, de repente você até tem um bom controle e está aí, lutando contra Satanás, está lutando contra a sua própria carne, a sua natureza caída, está lutando contra os sons do mundo, os sons do mundo. Um dos nossos poetas, na nossa enologia, diz isso, que se você realmente quer agradar a Deus, tem que ter tempo, e você tem que orar, e mesmo quando os sons do mundo tentam abafar, você tem que estar orando. Ok. Mas às vezes você até consegue, com muito esforço, ir vencendo isso. Mas aí tem um outro inimigo terrível também. A falta de intimidade com Deus por meio da palavra. Ninguém consegue ter uma vida de oração verdadeira se ele não lê a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Bíblia e oração são os dois lados da mesma moeda, não tem como você separar. Certo? Para você perseverar na oração, você tem que ter intimidade com o Senhor por meio da palavra. Você precisa conhecer o Senhor ao qual você ora, que é o que Jesus vai ensinar aqui na oração daqui a pouquinho. Então você tem que ter intimidade com Deus através da palavra, para você gostar de ficar perto dele em oração. Qualquer pessoa, se você não tem intimidade com ela, você não vai gostar de ficar perto dela. Para qualquer coisa que seja. Na oração é a mesma coisa, você não vai gostar de ficar em comunhão perto do Senhor em oração se você não tem intimidade com Ele, se você não o conhece. Então esse é um problema, entendeu? Então, você quer ter uma vida melhor de oração, comece a ler mais a Bíblia. Por isso que nossos grupos pequenos, pastor Anderson, que é o nosso líder, o nosso superintendente dos grupos pequenos, eles são muito importantes, porque ensina você a fazer o estudo bíblico indutivo, e você vai estudando a Bíblia, daqui a pouco, meia hora, uma hora, se torna, parece que passa num abrir e piscar de olhos. E aí você tem prazer. Agora, se a sua Bíblia fica lá na sua escrivaninha, fica lá na sua mesa, só para enfeitar, em alguns casos para espantar olho gordo, mal olhado, não adianta. Não adianta, você não vai ter uma vida de oração, conhecendo apenas o Salmo 23. Então, falta de intimidade com o Senhor. Mas outro inimigo, a falta de fé no que Deus pode fazer, quer fazer e já fez. Um autor antigo que passou aqui no Brasil na década de 80, alguém perguntou para ele num congresso que eu participei, e ele perguntou para ele o que era fé para ele. E ele então, nas palavras dele, ele respondeu: fé é você crê que Deus pode fazer, você crê que Deus quer fazer, que você crê que Deus já fez. Isso é fé. Então tem muita gente que não ora porque não acredita. Eu não vou nem orar. Esse trem é tão complicado. Aí ele fica assim, mas isso é tão complicado que eu não vou nem orar. O médico já falou que essa doença não tem jeito. Não vou nem orar. Quantas pessoas agora, o ano passado, me perguntam: pastor, o sujeito que está lá na UTI, todo entubado, a gente deve orar por ele? Os médicos já, a expressão popular que a gente desenganaram, eu até hoje não entendi o que é desenganar. Desenganar é fazer com que o cara não fique enganado, não é isso?
Mas está até desenganado, pastor, então não nem orar, deve ou não? Eu disse, meu irmão, quantas vezes nós já vimos a ciência, né, hoje tão propalada a ciência, né, tão propagada hoje, quantas vezes a ciência colocou um ponto final e Deus foi lá e botou uma vírgula? Quantas vezes? Aqui na igreja nós tivemos irmãos que foram entubados e morreram, mas tivemos vários que foram entubados e estão aí, servindo ao Senhor. Quantos? Nós temos um irmão aqui na igreja que é uma prova de um milagre, né? Na Covid, naquela alta da Covid ano passado, ficou uns 15 dias na UTI, aliás, mais de 15 dias na UTI, todo entubado, morre, não morre, morre, não morre. Todo dia chegava notícia para mim, hoje ele não passa. Pastor, hoje ele não tem jeito. Né? E Deus fez uma obra, ele saiu de lá e foi para casa. Aí estava meio fraco ainda, foi tomar banho, caiu no banheiro, caiu, bateu a cabeça, voltou para a UTI com traumatismo craniano. Aí ficou mais um tempo na UTI, agora morre mesmo. Já estava fraco, vai morrer. Que morreu, está aí firme. E esse não perde o culto de oração. Esse vem no culto de oração todas as quintas-feiras. Que benção. Então, muita gente não ora porque não tem fé, porque não acredita. E Tiago diz, orar sem fé é melhor não orar. Não é isso? Se você ora e não acredita naquilo que está orando, então não precisa de orar, você literalmente está perdendo tempo mesmo. Então não precisa sair da sua casa e vir aqui na quinta-feira da bênção, na quinta-feira de oração, se você não acredita. Né? Tiago disse que esse homem é como a onda do mar. Não tem sentido. Pois bem, na verdade, não é fácil reservar tempo para oração, mas é preciso fazê-lo. Espiritualmente, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Essa é uma frase antiga, né? Anônima, mas é verdade. Então, quanto mais vida de oração, mais poderoso instrumento nas mãos de Deus você será. Nenhum homem, nenhuma mulher que fez diferença na história da humanidade, né, fez diferença sem compromisso com a oração. Todos foram comprometidos com a oração. Pois bem, alguém já disse que o crente cresce e vence de joelhos. Ele cresce e vence de joelhos. Tiago, o meio-irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento, o apelido dele, segundo a tradição, o apelido dele era Joelhos de Camelo. Diz a tradição que na história da igreja primitiva foi o homem mais comprometido com a oração. Por isso o apelido dele era Joelhos de Camelo. Pois bem, duas verdades que nós já sabemos, mas é bom ressaltar antes de entrar no modelo de Jesus. Primeiro, a oração não tem como finalidade proporcionar informações para Deus. Então você não ora para informar Deus de alguma coisa que ele não sabe. Não. Deus sabe de tudo, ele é onisciente. Portanto, esse não é o objetivo da oração. Segundo, a oração também não tem a finalidade de mudar os desígnios de Deus. Não, os desígnios de Deus são imutáveis. A Bíblia diz que Deus não muda. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, a oração, a minha oração, a sua, não vai mudar os desígnios de Deus e nem vai informar a Deus de alguma coisa que ele não tenha conhecimento. Então, ponha isso na sua mente. A oração jamais se destinou a proporcionar informações a Deus ou mudar os seus desígnios. A finalidade da oração é expressar a Deus duas coisas basicamente: reconhecimento e confiança. Então, o crente, ele busca sua comunhão com Deus por meio da oração. E a oração, através da oração, especificamente, ele vai expressar o seu reconhecimento, ou seja, o reconhecimento de que Deus conhece as nossas necessidades e que Ele tem poder para supri-las. Então você reconhece e confia. Deus
está no controle. Foi isso que Isaías viu lá no capítulo 6 de Isaías. Deus assentado no trono e controlando todas as coisas. Então Deus deu a Isaías o privilégio de ver a sala do controle, a sala do trono. Então, os céus governando a terra e não a terra governando os céus. Oração é uma experiência de reconhecimento e de confiança. Jesus ensinou claramente que ao orarmos, nós devemos pedir, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Ou seja, acabei de dizer, não é a terra governando o céu, é o céu governando a terra. Jesus está ensinando que nós devemos orar, Senhor, a tua vontade é que é o mais importante. Então faça-se a tua vontade aqui, do jeito que ela já é feita aí nos céus. Então o nosso desejo é que os céus desça à terra, e não a terra suba aos céus. Esse é o nosso desejo. Mateus capítulo 6, verso 10. Como dizia C.S. Lewis, as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Lucas capítulo 11, verso 1 e 2. É aí que nós temos a informação de Lucas, historiador, de como surge lá a oração no contexto do Sermão do Monte. Né? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Verso 2, então ele os ensinou. E aí vai aparecer a oração do Pai Nosso. Quando orardes, dizeis, Pai Nosso que estás nos céus, etc. Sem dúvidas, toda a Bíblia é útil para nos dirigir em oração. Contudo, a forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos é a regra mais especial para nos dirigir em oração a Deus. Então, a oração do Pai Nosso, que nós devemos orá-la literalmente, mas mais do que isso, nós temos que olhar para ela como um modelo também. E ali, Jesus colocou toda a expectativa de Deus naquela oração em relação à nossa maneira de orar, como nós devemos orar. Não podemos esquecer que ele vai ensinar a partir do pedido. Ensina-nos a orar. E Jesus, então vocês vão orar a partir desse modelo. Preste bem atenção. Então, no contexto do Sermão do Monte, falando sobre a oração, Jesus ensina aos seus discípulos alguns profundos e inegociáveis princípios sobre a oração. Então, antes de estudarmos a oração do Pai Nosso, nós precisamos saber os princípios que formam o pano de fundo da oração do Pai Nosso, que Jesus vai deixar bem claro. E esses princípios são imutáveis, eles são inegociáveis, precisam estar presentes na sua oração e na minha oração, na mais simples possível, você ajoelhado ali. Esses princípios você precisa colocá-los na sua mente. Primeiro deles, a oração tem que ser dirigida a quem? Aparecida do Norte? A Nossa Senhora? Ou isso, aquilo, outro? Ao São Benedito? Não. Primeiro princípio inegociável. Oração verdadeira, oração conforme a Bíblia, tem obrigatoriamente ser dirigida ao Pai. Ponto. Olha o que está no versículo 6. Tu, porém, quando orares, orarás a teu Pai, e teu Pai te recompensará. Então, a quem que nós devemos dirigir a nossa oração? Então, você tem que dirigir a sua oração à Virgem Maria e pedir para ela rogar por você? Não, não tem isso na Bíblia Sagrada. É ao Pai. Nós vamos aprender no contexto maior da Bíblia, em o nome de Jesus. Então nós temos a trindade participando da oração. O Espírito gerando no nosso coração, né? Em o nome de Jesus, nós, pelo novo e vivo caminho, Jesus então transportando essa oração e o Pai recebendo a oração. Dirigida ao Pai. Segundo princípio, então, se a sua oração não for dirigida ao Pai, ela não terá sentido.
Segundo, se a sua oração não for sincera, então o primeiro princípio é dirigido ao Pai. Segundo é a sinceridade. Olha o verso 5, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Na visão de Tiago, hipocrisia é uma incoerência. Quem é o hipócrita na visão de Tiago? É aquele incoerente, é aquele que pensa de um jeito e faz de outro, crê numa coisa e faz outra. Então, você está pedindo uma coisa, mas fazendo outra. Incoerente. A oração que Jesus ensinou e que nós devemos praticar, ela tem seus princípios no pano de fundo. E esses princípios são inegociáveis, eles têm que estar contidos na sua oração. Primeiro deles, dirigida ao Pai. Então você vai ficar aqui a vida inteira orando a São Benedito e não vai ser respondido. Pode parar. Né? A São Gonçalo, São Cristóvão, não adianta. Não adianta. São Marcos, aqui tem São Marcos também. Né? Não adianta. Então, tem que ser ao Pai. Segundo, tem que ser sincera. Terceiro, objetiva. Objetiva. Olha que está no verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem, pelo muito falar, serão ouvidos. Isso não significa que você não pode orar muito. Você pode orar muito, sim. Né? Lutero orava 4 horas por dia, em média. Né? E tantos outros que foram bênçãos nas mãos de Deus ao longo da história, oraram muito tempo. Né? O genro de John Knox foi um homem mais comprometido em oração do que o próprio John Knox. E tinha dia dele passar o dia inteiro orando. E conta a história que um dia a esposa dele, a filha de Knox, né, chamou a atenção dele, dizendo que ele não precisava orar tanto daquele jeito. Aí ele disse que não tinha como, porque o peso das almas que ele tinha sob a responsabilidade dele era tão grande que ele ainda achava que orava pouco. Né? Não tem problema. O que Jesus está dizendo é que você pode ter comunhão o dia inteiro com o Senhor orando. Agora, você não pode ser prolixo, você não pode ser achar que vai enrolar a Deus, né? Que vai ludibriar o Senhor, né? Que vai fazê-lo ter misericórdia de você por causa da sua comiseração. Não. Então, oração objetiva. Perguntaram para Spurgeon, que também foi um homem de oração, perguntaram para ele qual era o segredo de uma oração bem-sucedida, de uma oração poderosa. Ele respondeu: a objetividade. A oração objetiva, ela é poderosa. Quando Jesus perguntou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele foi objetivo, tiro curto, exclusivo. Eu quero voltar a ver. Ponto. E o texto diz: imediatamente ele voltou a ver. Então diga para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Um corinho antigo ensina dessa maneira. Pois bem, em quarto, oração consciente. Consciente. Né? Às vezes você ora sonhando. Eu mesmo sou... várias vezes eu sonho orando, eu sonho pregando, né? É muito comum eu sonhar, por exemplo, lendo um texto inteiro da Bíblia e eu não sei aquele texto de cor. Muito comum. Entretanto, a oração mesmo, de comunhão com o Senhor, ela tem que ser consciente. Consciente. O texto diz lá: o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Né? Então eu tenho consciência, eu sei quem é o meu Pai, eu conheço o meu Pai, e eu estou orando conscientemente, eu sei que Ele pode. E por último, submissa, verso 10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Especialmente com o advento do movimento mais carismático e até mesmo, e principalmente neopentecostal,
começou a surgir uma onda de oração impositiva, dando ordens para Deus, né? E eu ordeno a Deus, etc, etc. Né? E começaram até a criticar os cristãos mais conservadores, que oravam, faça a tua vontade. Mas Jesus disse que a oração que Deus atende é aquela oração submissa, quando você reconhece que a vontade de Deus é melhor para a sua vida. Senhor, eu estou te pedindo que cures a minha mãe, que cures o meu pai, ou que cures meu filho, minha filha, minha esposa, o meu esposo, mas a tua vontade é melhor. Então, às vezes, nós somos muito egoístas. Você está orando por aquela pessoa, e ele é crente, você está orando, e de repente ele morre, senta, fica desesperado, diz, Deus não ouviu minha oração. Não, a vontade dele é melhor. E a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, você queria que aquela pessoa ficasse aqui, e achava que aquilo era melhor. Mas para Deus, era melhor ele ir para a eternidade, e já fazer parte do coral celestial. Submissão. Na oração, nós temos que aprender a ser submissos. Submissos. Deus vai fazer a vontade dele. Foi assim que Deus quebrou Paulo, moeu Paulo. Como o texto que eu citei hoje, 2 aos Coríntios capítulo 12. Moeu o apóstolo Paulo. Ele estava lá 3 vezes, ele pediu o Senhor, ele chegou a dizer que aquele espinho era mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Mas lá, Deus moeu o apóstolo Paulo, e ele aprendeu que a graça do Senhor bastava para ele. E ele ficou daquele jeito e morreu com aquela enfermidade. Não teve a cura. Pois bem, a oração do Pai Nosso, sem dúvidas, foi divinamente construída. Então, Jesus não falou assim de qualquer maneira. Não, ele realmente estava dando uma aula, estava ensinando aos seus discípulos como eles deveriam se comportar dali para frente, né? Para Jesus, a oração é uma experiência de comunhão, do Filho lavado no sangue do Cordeiro, com o Pai Todo-Poderoso, que conhece todas as nossas necessidades. Então, lá na oração, agora pense na oração, vai aí para a sua Bíblia, né, e olha a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9, olha aí com clareza. Agora, essa oração que aparece aí, até o verso 13, ela foi divinamente construída, detalhes por detalhes. Nós temos aí uma obra teológica, uma suma teológica, nós temos aí uma obra poderosa, né? Então, olha direitinho por aí. Diz assim, primeira coisa, nós temos a introdução e a conclusão dessa oração, né? A introdução e a conclusão, elas se complementam. Então, nós temos aí realmente uma obra de arte, vou dizer assim, que tem começo e tem fim, e o fim fala com o começo fala com o fim. Não são coisas desconexas. Então, diz lá, né? Na introdução e na conclusão, nós temos a distinção, ou seja, Jesus vai deixar claro, ele distingue o Deus a quem devemos orar. Então, você não vai orar para qualquer Deus. Ele vai dizer qual Deus você tem que orar, né? No caso ali, Jesus diz que nós devemos orar ao Deus que, olha o versículo 9, está nos céus. E agora olha lá no verso 13, e é dono de tudo, do reino, do poder, da glória para sempre. Então não é para qualquer Deus. Você vai orar para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus. Então, olha bem, a introdução e a conclusão, elas se completam. Jesus está dizendo, você vai orar ao Deus que está nos céus, mas você vai orar para o Deus que é dono dos céus e da terra, de todo o reino, e que é digno de toda a glória para sempre. Aí depois, Jesus identifica também, na conclusão e na introdução e na conclusão, ele identifica o Deus
para quem oramos. Então, observe bem, ele identificou o Deus a quem devemos orar e agora vai identificar o Deus para quem oramos. No nosso caso, o nosso Pai. Portanto, antes de orar, você tem que botar na sua cabeça que você está orando para o Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e você está orando para o Deus que é seu Pai. E é isso que nós estudamos lá no Credo Apostólico. Então, o Credo Apostólico está totalmente integrado com a oração do Pai Nosso. Lá diz, eu creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Na introdução e na conclusão da oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo que nós temos que orar para esse Deus que é todo-poderoso, e esse Deus que é todo-poderoso, né, que é dono de todo o reino, toda a glória para sempre, esse Deus é nosso Pai. Então, quando você se ajoelha e pensa nisso, tudo vai mudar na sua mente. Então, quem Deus é e qual é a relação dele comigo. Nós podemos ver isso com clareza na introdução e na conclusão da oração do Pai Nosso. Quem Deus é? Todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Aquele que é dono do reino, que governa todas as coisas e que é digno de toda a glória para todos sempre. E qual é a relação dele comigo? Ele está lá distante, eu estou aqui, ele não tem, né, relação nenhuma? Não, ele é o meu Pai Todo-Poderoso. Ok? Pois bem, então saber que Deus tem todo o poder nos céus e na terra e que é Pai amoroso, certamente vai aumentar a nossa humildade, a nossa devoção e a nossa fé, a nossa confiança. Então, se eu me ajoelhar dessa maneira, olha a benção. Agora vamos para o conteúdo da oração. Depois, nos outros domingos, eu vou estudar o conteúdo em si. Mas olha para o conteúdo agora, o conteúdo da oração, né? A oração apresenta-nos duas partes, com 3 petições em cada uma delas, cuidadosamente formuladas. Então, Jesus não jogou pérolas aos porcos, não. Ele deu uma aula. A pergunta não era, ensina-nos a orar? Então, ele disse, tá bom, vou ensinar vocês a orar. Então, a oração do Pai Nosso é uma verdadeira aula, é um compêndio de teologia mesmo. Então, agora no conteúdo, o conteúdo da oração. Né? Nós já estudamos a introdução e a conclusão. Agora o conteúdo. O conteúdo Jesus divide em 2 partes. Cada parte tem 3 petições. Então, vamos ver lá. A primeira parte. As 3 petições da primeira parte revelam os interesses de Deus. Que os interesses de Deus sempre devem vir em primeiro lugar. Versículos 9 e 10. Então, veja bem, é assim que nós devemos orar. Quando você se ajoelhar para orar, sua primeira preocupação tem que ser Deus. Jesus vai deixar claro aí. Primeiro, os interesses de Deus. Olha lá, quais são os interesses de Deus? O teu nome, o teu reino, a tua vontade. Então, você se ajoelha para orar, preocupado com o nome de Deus, preocupado com o reino de Deus, preocupado com a vontade de Deus. Primeira parte da oração do Pai Nosso. Pois bem, então quando nós oramos assim, nós expressamos a nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, o seu governo e a sua vontade. Isso mostra a pessoalidade de Deus, visto que se Ele não fosse pessoal, e a oração não fosse uma experiência de comunhão com Ele, Ele não teria nome, nem governo, nem vontade, pelas quais devêssemos zelar. Então, a oração, ela é uma experiência de comunhão, pessoalidade, comunhão, né, do Filho lavado no sangue do Cordeiro com o Pai, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que governa tudo.
Então, por isso que a oração começa, a gente expressando essa nossa preocupação com a glória de Deus, né? Através do seu nome, do seu governo, da sua vontade. Pois bem, a segunda parte, agora a segunda parte da oração, versículos 11 até o versículo 13. Então, a primeira parte, do 9 até o 10. A segunda parte, na segunda parte também temos 3 petições. 3 petições na segunda parte. Então, na primeira temos 3, né, que nós já vimos aqui, a nossa preocupação com o nome de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Na segunda parte, nós temos 3 petições. Primeira delas, dá-nos hoje o pão de hoje. Domingo que vem eu vou explicar o que significa isso. Mas é o primeiro pedido. Agora eu começo a olhar para mim. Eu já estava olhando para Deus, adorando o Senhor na beleza dEle e expressando a minha preocupação com o reino dEle, com o nome dEle, com a vontade dEle. Agora eu olho para mim. Aí estou preocupado com o pão. Aí nós vamos saber o que significa essa questão do pão. Mas do pão de hoje. Aí depois, com os pecados, com a minha situação. Perdoa os meus pecados. E terceiro, sustenta-nos e livra-nos. Aqui são os 2 lados da mesma moeda. Na realidade, é um pedido com 2 expressões. Não me deixe cair em tentação, ou seja, o diabo está colocando cascas de bananas, obstáculos todo dia diante de nós. E eu estou orando, Senhor, tenha misericórdia, me fortaleça com a força do teu poder, para eu não cair nessas tentações. Mas ao mesmo tempo, Senhor, me livre do tentador. Calvino dizia assim, quando você sentir tentações, saiba que o tentador está por perto. Por isso que Jesus ensinou você orar concomitantemente, ou seja, os 2 pedidos em um só. Não me deixe cair, Senhor, mas também me livre do tentador. Os 3 pedidos da segunda parte. Nós podemos concluir dizendo o seguinte, que por meio da oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando, primeiramente, Deus, depois nós. Jesus está ensinando, primeiro a glória de Deus, depois as nossas necessidades. É claro que Deus é misericordioso e tem misericórdia de nós, mas esse é o jeito correto de orar. Nas nossas orações, primeiro Deus, depois nós. Nas nossas orações, primeiro a glória de Deus, depois as nossas necessidades. Paulo até entendia que ser curado daquele espinho que estava na carne dele era uma grande necessidade dele. Aquilo estava atrapalhando ele. As suas últimas cartas ele nem conseguiu escrever de próprio punho. Mas ele aprendeu que a glória de Deus era mais importante do que aquilo. Que ele podia viver com aquele espinho na carne, mas não podia viver sem a graça de Deus. Você pode até viver sem aquela mansão bonita. Você pode até viver sem aquele carro do último tipo. Você pode até viver sem um emprego, ou sem aquele concurso, ou sem aquela pessoa, isso, aquilo, outro. Mas você não pode viver sem a graça de Deus. João Calvino dizia que a oração do Pai Nosso se assemelha aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dispostos em 2 tábuas, com 5 mandamentos cada. Os primeiros 5 mandamentos, ou seja, a primeira tábua, expressam nossos deveres com Deus. E a segunda tábua, os nossos deveres com o próximo. Então, os 10 mandamentos, a primeira tábua deles, com os 5 primeiros mandamentos, nos faz olhar para cima. A segunda tábua, com os 5 últimos mandamentos, nos faz olhar para os lados. Primeiro, vertical. Segundo, horizontal. Na oração do Pai Nosso, primeiro, vertical. Segundo, horizontal. Da mesma maneira. A oração do Pai Nosso é simplesmente fantástica. Fazer a oração usando esses princípios, com sinceridade
isso tem implicações poderosíssimas. Dentre as muitas, destaquei aqui apenas 3. Todo crente que ora, e ora a partir desses princípios, né, ele vai ser um crente mais obediente e mais confiante. Todo mundo. Todo mundo. Você pode começar dentro de casa. Se você tem um filho muito rebelde e desobediente, pode ver a vida de oração da sua casa, como é que está. Qualquer pessoa aqui na igreja que dá problema, que cria casa, etc., vai ver a vida de oração dele. Porque todo crente comprometido com oração, ele é mais obediente, ele é mais confiante. Está caindo o mundo e tudo, mas ele está ali firme, que Deus está no controle, que Deus vai dirigir, que Deus vai fazer corretamente. Está ali. Por isso que a igreja tem que perseverar em oração. Segundo, todo mundo comprometido com oração, a vida cristã dessas pessoas é mais abundante. Aí sim, quinta-feira passada, na mensagem de quinta-feira, eu disse: a expectativa de Deus, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida cristã saudável, abundante. Deus não quer mediocridade para o seu povo, não quer não. Não quer crente pires, raso, não. Quer que nós tenhamos uma vida cristã poderosa, uma vida cristã saudável, profunda, com experiências profundas com Deus. Ele quer isso. E isso só é possível através da oração e da palavra. Quem ora mais, tem mais esperança, tem mais paciência, tem mais domínio próprio, mais equilíbrio. Com certeza. Lutero, olha essa frase de Lutero poderosa, né? Lutero diz assim: quem ora bem, vive bem. Né? Quem ora bem, vive bem. Quem tem uma vida de oração boa, vive bem. Quantas vezes eu já ouvi na nossa primeira semana de cada mês. Primeira semana de cada mês nós temos a reunião de oração dos homens, 6 horas da manhã. Quantas vezes, quantos testemunhos eu já ouvi aqui de irmãos dizendo que na semana de oração parece que tudo é melhor para ele, tudo é mais, ele tem mais paciência, ele tem mais sabedoria, ele está mais atento, porque ele veio primeiro orar e depois foi trabalhar. E aquele dia foi melhor para ele. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então Lutero estava certo, né? Quem ora bem, vive bem, né? Isaac Watts dizia o seguinte: abandone o quarto secreto e a sua vida estará em declínio. Pare de orar e você vai ver o inferno se instalar na sua casa. Quer experimentar a decadência? Para de orar. E por último, quem ora conforme Jesus ensinou, tem uma vida cristã vitoriosa. Espiritualmente será uma pessoa vitoriosa. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Quanto mais você orar, mais Deus vai agir, né? Deus governa o mundo por meio das orações dos santos. André Murray. Deus governa o mundo através da oração dos santos. Até lá no Apocalipse, no 5º selo, a gente vê essa experiência. Então, quem ora conforme Jesus ensinou, certamente tem uma vida cristã vitoriosa. Oremos ao nosso Deus, cantando.